Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da quinta semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte, escreva a fórmula de linhas para as seguintes substâncias. Na letra A diz ácido heptanóico. Então olha só, para a gente começar, a gente vai olhar a quantidade de átomos de carbono que tem nessa estrutura. Tá? Então aqui eu tenho hept. Hept indica que eu tenho 7 átomos de carbono. Tá? Em vez de fazer a de linha primeiro, eu vou fazer primeiro uma fórmula estrutural, tá, condensada e depois a gente parte para a fórmula de linhas, ok? Então vamos lá. Hept, eu tenho 7 átomos de carbono. 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O an indica que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Tá? Então, já comecei fazendo isso. E o oico, né, indica que eu tenho um ácido carboxílico. Tá? Pode ser tanto aqui, nesse carbono da esquerda, quanto no carbono da direita. Tá? Tem que ser um carbono de extremidade, tá, pessoal? Um carbono primário. E eu vou ter simplesmente isso aqui, uma dupla ligação com oxigênio e também mais um OH. Ok? Então, é isso que caracteriza, né, o ácido heptanóico, tá? Então, esse grupo funcional aqui caracteriza um ácido carboxílico, ok? E aí, agora, eu poderia, então, fazer, né, completar os hidrogênios, mas não é necessário para a gente montar a fórmula de linha, tá? A gente só precisa, agora, obter essa estrutura, porque a gente não precisa explicitar os hidrogênios. O único hidrogênio que a gente precisa deixar explícito nessa fórmula de linhas é esse hidrogênio aqui, o hidrogênio que faz parte do grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Esse precisa estar presente na fórmula de linhas, tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 átomos de carbono. E agora, pessoal, nesse carbono aqui da ponta, o que eu vou fazer? Eu vou grudar aqui um OH e também uma carbonila, tá? Uma dupla ligação com o oxigênio. Então, notem o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Nesse carbono aqui da ponta, eu tenho um OH, tá? Esse OH aqui. E também tenho grudado aqui, uma dupla ligação com o oxigênio. Tá certo? Então, é essa daqui a fórmula de linhas, tá? Eu comecei esse zigue-zague de baixo para cima, mas você pode também começar de cima para baixo, tanto faz. Na letra B, nós temos butanoato de metila. Né? But indica que eu tenho 4 átomos de carbono, tá? O noato de metila, né? Butanoato de metila, isso está indicando para a gente que é um éster. Então, o que caracteriza um éster? Eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio, tá? Nesse mesmo carbono, eu também tenho um oxigênio que vai se ligar a um grupo orgânico, né? E aqui, olha só, eu tenho metila, né? Butanoato de metila. Então, eu vou grudar aqui, nesse oxigênio, uma metila, né? Um grupo metil. Então, eu tenho aqui butanoato de metila. Eu também não vou completar aqui os hidrogênios, porque é desnecessário para fazer a fórmula de linha de ligação. Tá? Então, eu vou iniciar aqui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, depois um oxigênio e depois mais uma linha aqui para simbolizar o carbono, tá? No final. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui eu vou ligar um oxigênio e aqui mais uma linha aqui para o final aqui ser o último grupo CH3. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 carbonos. Depois tem o oxigênio e tem o último grupo CH3 aqui. Então, esse último aqui, essa ponta é o carbono, ok? Os hidrogênios a gente não explicita, como vocês já estão cansados de saber. E está faltando, então, a dupla ligação aqui, com o oxigênio, tá? É nesse carbono aqui, esse mesmo carbono que se liga ao oxigênio, eu também tenho uma dupla ligação, tá? Com o oxigênio aqui também, com outro oxigênio, ok? Então, aqui eu tenho uma fórmula de ligação que a gente procurava. Na letra C, eu tenho metoxipentano. Então, olha só, o oxi, pessoal, aqui do meio, indica que eu tenho um oxigênio, né? Isso aqui caracteriza
um éter, né? Função éter. Então, eu tenho um grupo orgânico de um lado, oxigênio, grupo orgânico do outro lado. Metóxi, tá? Então, eu tenho aqui ó, um carbono, oxigênio e o pentano do outro lado, tá? Então, para 5 átomos de carbono, tá? Então, essa parte aqui, ó, como tem o AN, também só são ligações simples, tá? Então, aqui eu tenho metóxi, pentano, ok? E agora, para fazer linha de ligação, também eu vou começar dessa maneira aqui, ó. Primeiro aqui é um carbono, ele se liga ao oxigênio, tá? E aí agora fazendo em zigue-zague, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, que é essa parte de cá, ok? Então, aqui nós temos a nossa fórmula de linha de ligação para o metóxipentano. A questão de número 2, ela diz o seguinte, ó, circule as funções orgânicas estudadas, presentes nos compostos abaixo, e dê nome a elas, tá? Então, olha só, aqui ó, nesse primeiro composto, a gente observa COOH. Pessoal, esse COOH, ele é essencialmente isso aqui, ó. Tá bom? É uma maneira condensada de escrever o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico, tá? Tenho um ácido carboxílico. E aqui, pessoal, ó, um oxigênio, de um lado grupo orgânico, né? Do outro lado grudado também grupo orgânico. Então, isso aqui, pessoal, ó, é um éter, tá? Isso aqui é um éter, ok? Aqui nesse composto aqui, ó, nós temos um OH, tá? E esse OH se liga diretamente a um carbono que é saturado. Notem que esse carbono aqui, ó, que é o que está ligado ao OH, tá? Essa dupla ligação não faz diferença, tá? Então, isso aqui é um álcool, tá? Se esse OH tivesse ligado a esse carbono aqui, ó, ou a esse, qualquer um desses dois aqui da dupla, aí não seria um álcool, seria um enol, tá? Mas nesse caso é um álcool sim, porque nós temos aqui um carbono saturado. Isso aqui, pessoal, ó, é o quê? Isso aqui a gente tem um éster, tá? Isso aqui nós temos um éster. Cuidado para a gente não confundir éter, que é um oxigênio, de um lado grupo orgânico, de outro lado grupo orgânico. E o éster, tá? Ele é um derivado de ácido carboxílico, em que o hidrogênio, tá vendo? Ele foi substituído por um grupo orgânico. Essencialmente é isso, tá? Para a gente olhar aqui de maneira simplificada, a gente observa isso, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho um grupo orgânico também aqui ligado a esse oxigênio, tá? Então, eu preciso ter tudo isso aqui. E aqui embaixo é justamente isso aqui, ó. É a forma condensada aqui, ó, de um éster, tá? Porque ali está escrito assim, ó. Dupla ligação com o oxigênio. E aqui tem um oxigênio de novo. E aqui que se liga, ó, a essa parte aqui, que é, né, um aromático, tá? Então, isso aqui, pessoal, é característica de éster, tá? De éster, ok? Então, isso é característica de éster. E aqui em cima, COH, assim como aqui, ó, eu tenho um ácido carboxílico. Tá? Então, isso aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui embaixo eu tenho um éster. A questão de número 3, ela diz o seguinte, ó, observe as fórmulas abaixo, dadas a seguir, de 4 substâncias químicas. Então, temos aqui as 4 substâncias químicas. Na ordem de cima para baixo, essas substâncias pertencem, respectivamente, às funções orgânicas, e aí são dadas 5 alternativas. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho um oxigênio no meio, grupo orgânico de um lado e grupo orgânico do outro. Nesse caso, eu tenho um éter. Tá, pessoal? É um éter. Aqui, ó, CH3COH, tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, é a mesma coisa, né, que isso aqui, ó, CH3C dupla
dupla com oxigênio e um hidrogênio, tá? Eu tenho isso aqui. Então, isso aqui eu tenho um aldeído, tá? Aldeído. Esse outro composto aqui, ó, eu tenho um CO. CO, pessoal, basicamente a gente está falando disso aqui, ó. CH3, CH2, C com uma dupla com oxigênio e um CH3, tá certo? Então, isso aqui na fórmula condensada pode ser, né, representado como simplesmente CO ali. Então, isso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é uma cetona. Eu tenho uma carbonila de um carbono secundário. Diferentemente do caso anterior, que aqui eu tinha uma carbonila, um carbono primário, né? No caso do carbono primário, aldeído. No carbono secundário, eu tenho uma cetona. E aqui embaixo, pessoal, deixa eu apagar um deles aqui para poder fazer. E aqui embaixo, então, eu tenho o seguinte, ó, CH3. E aí eu tenho um carbono. E olha só, esse OO significa isso aqui, ó, dupla ligação com oxigênio. Nesse mesmo carbono eu também tenho um outro oxigênio. E agora mais o CH3. Então, isso aqui, esse grupo funcional aqui, ele é o grupo funcional dos ésteres, né? Então, eu tenho um éster. Ok? Então, vamos procurar a alternativa que tenha éter, aldeído, cetona e éster. Tá? Então, olha só. Éter, aldeído, cetona e éster. Então, já é aqui a alternativa A. A quarta questão diz o seguinte. As fórmulas gerais, né, são dadas aqui 4 fórmulas gerais, correspondem respectivamente às funções. E aí a gente, então, precisa associar essas fórmulas gerais às funções orgânicas. Essa primeira aqui, ó, ROR, ela é isso aqui, ó, ROR. Eu tenho um oxigênio e ele se liga a 2 grupos orgânicos. Então, isso aqui, pessoal, é um éter. Tá? O segundo traz RCHO. Então, ó, R, C, dupla ligação com o oxigênio, mais um hidrogênio. Então, isso aqui eu tenho uma carbonila, e essa carbonila está em um carbono primário. Então, isso aqui é o quê? Um aldeído. Tá certo? O próximo, RCOH. Então, eu tenho R, dupla ligação com o oxigênio e também mais um OH. Então, isso aqui, pessoal, é um ácido carboxílico. Tá certo? E por último aqui, a diferença é que no lugar do hidrogênio, eu tenho um outro grupo orgânico. Então, eu tenho R, C dupla com oxigênio, um outro oxigênio, mais um grupo orgânico. Então, isso aqui é um éster. Tá certo? Então, o que a gente procura aqui é éter, aldeído, ácido carboxílico e éster. Então, olha só, letra E, éter, aldeído, ácido carboxílico e éster. Então, a alternativa é